No sofá da sala chega a seda, com sabor de vida a gente vibra. Receitas quentes, histórias sinceras, entrevistas marcantes, tudo que esperamos. É hora marcada, não posso faltar. Sabor e emoção vem me encantar. Na tela da TV vamos juntos, com Cida Lopes vamos nos conectar. Cada prato é um sonho, uma paixão. Entre risos e lágrimas rola a conexão. Cida traz o mundo com sabor na mão. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto nível mundial, a pressa, né? Quem aí não tem pressa? Quem aí não vive correndo todos os dias, chegando atrasado? E, né, na era da nossa internet aí que as coisas voam, imagina como é que está a expectativa, como é que está o dia a dia de cada um de nós. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, hoje nós vamos trazer aqui novamente o Marcos Santos, para fazer esse debate gostoso aqui. Vem para cá, Marcos. Tudo bem com você? Boa noite, Cida. Prazer em vê-la. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Muito gratificante estarmos aqui para trocar uma É ideia. um prazer mais uma vez, né? Prazer dos ter meus. você aqui. Marcos, nós estávamos conversando, né, sobre a pressa, é a inimiga da perfeição, né? Hoje não tem como você não ter pressa, né? Porque tudo é para ontem. O que você me diz disso? É interessante, né, Cida, porque as mudanças que o mundo vem sofrendo, né? E não é hoje, obviamente, as mudanças ocorreram, né, desde que o mundo é mundo, mas hoje realmente nos nossos dias aí digitais, né? Sim. Com muita internet, muita mídia, né? O uso de WhatsApp, tudo é muito rápido, né? Tudo é muito imediato, né? As pessoas parecem que perderam um pouco da subjetividade, né? Tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser imediatamente, agora, né? Não dá para esperar. E esse jeito, talvez, de ser hoje, de agir, vem afetando as pessoas, né? No seu, sei lá, no seu psicológico, talvez. É um problema que ficou geral, né? De uma maneira que nessa sociedade moderna que nós, né, insistimos em falar em sociedade moderna, acabou aquele bate-papo com a família, acabou aquela conversa gostosa com os amigos, de ouvir os avós contar histórias, né? Hoje, Não temos tempo para isso. hoje as pessoas têm, como você disse na abertura, né? Pressa, né? Pressa de fazer alguma coisa, pressa de chegar, pressa de ir, né? De realizar. E isso talvez vá criando um problema na pessoa, né? Uma ansiedade, gera muita ansiedade, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem cumprir, né, com os prazos que acham que têm, ou que deveriam ter, né? E aí acabam se frustrando e criando essa ansiedade. Mas eu acho que o mundo hoje, ele propicia, né, isso, ele traz como eu disse, essa questão digital, né, de todo mundo para se ver. As mensagens hoje, né, Cida, são automáticas, imediatas, né? Você quer dar um oi, você manda um WhatsApp, você quer mandar uma foto, você manda um WhatsApp, você quer mandar um recado para alguém, é WhatsApp. Há nem tanto tempo atrás assim, né? Vamos dizer, vamos falar em tempo, né? Alguns anos atrás, eu lembro que quando a gente era criança, né? As pessoas escreviam cartas, né? Acho que a maior parte do jovem nem sabe o que é uma carta. Não é A gente mesmo? comprava folhas de carta, É, que tinha carta é. com cheiro, carta com desenho, carta coloridas, né? Muita gente da nossa fase de idade lembra, né, que às vezes chegava aquela carta dos parentes, né, lá de longe, de São Paulo, do Rio, e falando da família, né, assim, né, e a carta tinha sido escrita fazia 2 meses, né, antes de chegar, e era aquela novidade. Então, a notícia era mais lenta, né, o telefone, eu lembro que o telefone no início, nossa, para você fazer uma ligação com uma pessoa, era um problema sério, né? Demorava um monte de tempo. Essa agilidade que nós ganhamos, né? Hoje, no mundo de hoje, com a internet, com, né, o WhatsApp, que hoje é a grande coqueluche aí, né, dos meios de comunicação, fez com que nós também nos ficássemos ansiosos. Com certeza, muita ansiedade, né?
Muita crise, né? Eu acho que tem essa pressa e também afastou as pessoas, como você disse, né? Você não tem mais pouco contato, né, físico. O jovem de hoje, ele tem muitos amigos, né, Nenhum amigo mais mais. digitais, né? Físico, pessoal, é mais raro, mais difícil, né? Poucos, são poucos pelo menos. Hoje, por conta da pressa, porque o nosso assunto hoje é pressa, é tempo. Às vezes você não vai na casa da sua mãe dar um abraço nela, você manda um oi pelo WhatsApp ou uma mensagem, nem fala com ela. Mãe, você tá bem? Tá tudo ok? Beleza. Ela respondeu que tá bem. Você fez a tua função ali de filho, né? E você não tem aquela pressa nem aquele tempo de ir visitá-la, dar um abraço, tomar um café, né? E isso é com os filhos, é com todos da família, é com amigos. Hoje se trabalha muito em casa, né? Sim. Muito home office. Nem é aproximação do teu chefe, dos teus colegas de trabalho, você não tem. Eu conheço pessoas que estão há 4, 5 anos trabalhando em home office. Se tinha alguma conexão de amigos de empresa, Marcos, não tem mais. Não tem mais, Né? Eu acho que no pós-pandemia, né? Principalmente no Brasil, que começou a se adotar esse sistema de trabalho em casa, né, de home office, contribuiu para isso. Né? Muitas empresas botaram esse sistema, funcionou, né, de certa forma, e também contribui, não há mais o grupo da empresa, os amigos, né, tudo entra tudo online. Mas eu acho que esse problema, não vejo muita solução, né, infelizmente, o mundo não vai voltar a ser o que era, mas a gente começa a ficar saudoso, né? Não que o tempo fosse melhor, esse negócio de dizer, no meu tempo era melhor, não, não é isso, né? Mas era diferente, né? Era diferente. Nós éramos muito mais limitados, né? Eu digo nós, o pessoal aí dos seus 50 anos, né, mais ou menos. Por que limitados? Porque a tecnologia que existia era quase nenhuma, né? O que havia de mais sofisticado para nós era a televisão, né? Eu lembro quando começou a televisão, a TV a cores, nossa, né? Então, mas tudo tinha mais tempo, né? Por exemplo, você queria assistir um filme, por exemplo. Imagina uma coisa simples, assistir um filme, né? Você assistia no sábado à noite, tinha o horário da TV, né, da Globo, ou na quarta-feira, lá não lembro quando é que tinha a programação de filme, não só de várias redes, né? E você tinha que esperar o horário do filme começar, né? Você tinha que assistir naquele horário, não de outro jeito, né? Assistir o comercial. Assistir a propaganda. Então, era tudo mais lento, né? Hoje não, você quer assistir um filme e você clica, tem N aplicativos de streaming, né? Com muitas opções, com mais várias opções, e você pode assistir a hora que você quer, do jeito que você quer, né? Não tem mais aquela espera, né? Não tem mais. Tanto é que eu acho, eu não sou obviamente especialista nessa área, mas, por exemplo, a questão das novelas, que eram muito famosas no Brasil, né? As novelas têm uma história no Brasil, né? De sucesso, de evolução. Mas hoje, eu sinto, não sei se eu estou certo, mas as pessoas não tem, porque a gente seguia as novelas, né? As pessoas assistiam todos os dias, né? E naquele horário estava ali, e hoje parece que não tem mais, tanto é que os canais estão repetindo novelas antigas, né? E passam assim à vontade, você assiste quantos capítulos você quiser, e parece que aquela novela do padrão antigo, ela já não tem mais o mesmo apelo, né? De público, me parece. Posso estar errado, mas eu acho que é assim que eu vejo. Então, isso também é um sintoma de pressa. Porque nós assistimos séries, a novela é uma forma de série, né? Séries, vamos dizer assim. Você esperava, né? Um capítulo por semana, você queria, né? Você assistia, aí esperava outro capítulo. Hoje, se você falar isso para um jovem aí, uma pessoa de seus 30 anos, que a série, ele tem que esperar uma semana para assistir o próximo episódio, ele desiste da série. Não tem mais, né? Não tem mais esse comprometimento com o tempo, né? Não é? Tempo, Não quer assistir tudo uma vez, né? O tempo ele é ágil e a pessoa quer mais e mais e mais informações. Só que o que me preocupa, Marcos, é que essa pressa de informação, as pessoas não estão conseguindo enxugá-las. Está sendo um conhecimento vazio, porque ela passa muito rápido, ela não fica. Eu aprendi e vi uma coisa hoje, amanhã ela já não está mais em moda, já não está mais no ar, e as coisas vão assim se atropelando, né? Porque a pressa é muito grande e você acaba não fazendo nada. A questão da pressa está ligada vamos dizer assim, ao sucesso imediato, né? Exato. Um exemplo é os programas que tem aí esses programas tipo Big Brother, né? Que faz um grupo ali e fica à disposição. Aquele grupo de fama. Então, como está ligado também à pressa, né? Tudo é muito imediato, tudo é muito na hora, né? Tem que ser ali. Você não tem mais tempo, né, vamos dizer assim, para esperar. E talvez, né, algumas pessoas sintam esse problema. Nós falamos, a meu ver, também não sou
psicólogo também, né? Não posso falar Sim. com profundidade, mas eu acho que a ansiedade é um dos maiores problemas disso aí. Porque as pessoas às vezes não conseguem acompanhar o ritmo. Né? Como você disse agora, a pessoa não se fixa em nada, né? Ela não se não analisa com calma. Nada prende atenção. Não prende atenção. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo meu, você sabe, eu gosto muito de ler, né? Livros, gosto muito de ler, né? Leio. Mas ler um livro hoje é um exercício difícil para muitas pessoas, né? Porque é aquela coisa parada, é livro, sem imagem, sem não tem imagem, né? né? Como se diz, não tem figurinhas, né? Que era o que era buscado no passado, as pessoas alguns queriam saber se tinha gravuras, né? Gravuras, né? Mas é um meio hoje mais difícil, aqueles que gostam realmente, né? Porque ele não tem aquela rapidez, você tem que ler, né, com calma, você tem que parar, né? Sentar, pegar um livro, ler com calma, você tem que arrumar um tempo. Essa é a palavra-chave, o tempo, acho eu, né? Tempo e pressa estão caminhando cada vez mais. Eu acho que talvez isso faça falta, as pessoas parecem sentir falta, né, de poder usufruir do tempo, né? É aquele tempo de parada, de relaxamento, né? De ter uma boa conversa, como nós estamos tendo aqui, né? Um tempo de conversa, um tempo de trocar uma ideia, ou mesmo de ler um livro, ou de ouvir uma música. No passado se fazia isso, né? Você punha uma música, um toca-disco, olha só, você tinha todo um procedimento, né? Tinha que ter o disco, aquele bolachão, né? O antigo bolachão, pôr no aparelho, pôr lá para tocar, aí você ficava ouvindo, né? Mudava a faixa. Saboreando, né, a música. Hoje não, você põe na TV, ou põe no computador, ou põe nos aparelhos, no próprio celular, né? E sai andando para a rua com o fone, ouvindo. Eu nem sei se você chega a ouvir realmente a música. Na verdade, não com a profundidade que talvez fosse mais interessante. É só o barulho. Né? Então você tem muito volume, né, de informações. Pouca qualidade. E talvez não é que se diz, não absorva né, o suficiente. Mas isso sim é sinal dos tempos. Né? Não estou dizendo que isso é pior ou melhor do que era no passado. Né? Essa é a realidade que nós temos hoje. E aí nós temos que nos adaptar e buscar, às vezes, aqueles momentos, né, de reflexão, de introspecção. Né? Eu vejo em quase todos os segmentos, não sei se você vai concordar comigo, mas existe essa chamada pressa. Né? Seja para divertimento, seja sei lá, para lazer, para estudo, né? Até no segmento religioso, né? Os cultos e as missas são hoje feitos a toque de caixa, com muita rapidez e com muita movimentação, porque senão as pessoas tendem a perder interesse. Não é assim? Não sei se você concorda comigo, mas acho que é mais ou menos nessa linha. Isso eu acho preocupante. Exatamente. O mundo está ficando, né, cheio de coisas vazias, que ocupam espaço, que são as informações irrelevantes. Antigamente, Marcos, a gente ouvia uma música, a gente gravava aquela letra, sabia quem era o cantor, né? Cantava. Hoje, gente, né? Vem aí esse monte de universitários famosos aí, que se dizem famosos, você não sabe quem é, não conhece a letra, canta todo mundo igual, você não sabe diferenciar nada com nada, enfim. Porque existe uma necessidade, e o mundo nosso, o seu mundo de mídia, né, de TV, vive muito disso, né? Precisa de agilidade. Constância, precisa, né? de constância e agilidade. Então, é necessário ter né, essas mudanças rápidas para você ter realmente o interesse do público. Né? E às vezes alguma coisa mais lenta, talvez não vá oferecer, ou seja, não vai ter o retorno, né, que você talvez esperasse. Mas eu acredito que isso, como eu disse, é uma coisa de difícil solução, mas acho que as pessoas têm que procurar se encontrar, trocar uma ideia. Centrar um pouco. Né? Talvez não precise de uma introspecção. Acho muito válido essas coisas, sabe? A pessoa parar um pouco, né? E principalmente, eu acho que uma coisa que isso é muito. Se destaca muito é na área profissional, né? Sim. As pessoas hoje têm que se virar em 10, né, para poder cumprir metas e atender os pedidos e realizar aquilo que se espera delas, né? Muitas vezes nem sabe se isso vai valer a pena, mas as pessoas se desdobram para atender isso. Né? Tive um exemplo hoje, nós tivemos um processo no escritório, tinha que fazer uma coisa muito rápida, né? E é interessante a dificuldade que você encontra.
uma coisa interessante, que eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas existiu uma ideia no passado, Cida, de que vamos dizer assim, a era digital, né, a digitalização de documentos, de papéis, ia transformar a nossa vida numa coisa mais simples, mais fácil. Mas eu muitas vezes vejo que não. Às vezes você precisa de um procedimento, de um documento, fazer alguma coisa, e pela internet é uma burocracia. Não sei se você já viu isso, mas eu vi isso principalmente, inclusive hoje, num processo do escritório. E a dificuldade de você conseguir informações, e clica aqui, clica ali, e senha, e chave, copia link, e sabe assim, uma pessoa que não tem muita prática com esse tipo de coisa, hoje tem muita dificuldade. Vou dar um exemplo aqui, Marcos. Farmácia. Ah. A pressa na farmácia é absurda. Os velhinhos não conseguem comprar pelo aplicativo, porque para você ter o desconto hoje, não basta você ter só o desconto do laboratório. Você tem que ter o aplicativo da farmácia no teu celular, primeiro, que já começa a complicar aí. Você tem que abaixar no teu celular. E aí, né, a pessoa não tem agilidade, não consegue fazer. Aí você usa o caixa. O caixa vai lá e faz. Aí ele tem que pagar, não pode pagar no débito, no crédito e nem no dinheiro. Tem que ser no débito e tem que ser ali no aplicativo. Marcos, Então, eu não consigo fazer. Eu fico imaginando essas vozinhas aí, a minha mãe. Gente, então, tá complicando a vida do ser humano. nós vamos ficar, algumas pessoas hoje vão ficando chamados órfãos digitais. Né? Nós estamos ficando obsoletos. Órfãos digitais. Você fica sem um respaldo, muitas vezes que precisa de acessar um aplicativo, alguma coisa, sem aquilo você não faz tal coisa, e aí você fica meio E perdido. você não tem quem te atende, não é? Exatamente. Então, é uma Principalmente dificuldade no banco, que se né? sente hoje nos bancos, principalmente, que praticamente hoje nós temos, eu conheço alguns amigos, né, inclusive, mais de idade, que gostam, que vão ainda no banco, né? Mas poucos bancos hoje você vai fisicamente no banco, né? A maior parte dos bancos são digitais, né? E isso é uma tendência e vai ficar ainda mais com esse destaque, né? Mas esse mundo mudou nesse sentido. É como eu disse, no passado as coisas eram mais lentas, as mudanças eram mais a longo prazo, né? As coisas mudavam, mas mudavam mais lentamente. Você tinha meio que um padrão, as coisas eram mais ou menos iguais quase sempre. Hoje não. Hoje as coisas mudam com rapidez impressionante de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia muda, sabe assim? E você tem que se adaptar e às vezes você se perde. E eu falava da burocracia porque a dificuldade de se fazer alguns procedimentos nos sites contábeis e tributários é grande, porque você tem que fazer uma série de procedimentos e reconhecimento facial, e digita senha, e recebe por e-mail, e baixa, e cria outra senha. Uma tem que ser de 8 dígitos, outra tem que ser de 6 dígitos. Aí você põe o link, joga pro Pix, aí não consegue copiar, enfim. E tornou-se burocrático. Não é tão simples como parece. Muito burocrático. Não é simplificado. Eu acho que o sistema digital parece simples, mas não é. E hoje, eu não sei, praticamente, acho que 100%, não sei se 100%, mas quase tudo é feito via digital. Né? Quase nada se faz hoje. Pois é. Ainda se faz pessoalmente, mas é pouca coisa, né? Muito pouca coisa. E outra coisa, né? Você acaba não indo mais nos lugares, nem para fazer compra, nem para ir no supermercado. Hoje você consegue pedir tudo pela internet. Você sabe que quando começou essa questão dos mercados, lembra que existiam há uns 15 anos atrás ou mais? Quando começaram a fazer essa questão que você fazia o pedido, escolhia e o mercado entregava em casa. Nossa, era um luxo. Nossa, era um luxo. O mercado, principalmente de Curitiba, eu morei em Curitiba. Há 30 anos atrás eu comprava no Você supermercado. comprava e eles iam entregar, Nossa, né? Você fazia uma lista, né? Hoje em dia você nem precisa pedir mais, é só clicar lá, escolher, eles entregam tranquilo, não tem problema. Mas então, isso talvez isso facilite. Como eu disse, nem tudo está ruim, nem tudo está errado, tem muita coisa que boa, né? Só que eu acho que no assunto, a pressa, a pessoa não é pressa, mas é essa ansiedade de fazer as coisas rapidamente, resolver logo, e não, eu tenho que fazer, né? O sintoma o sintoma colateral, vamos dizer assim, é a ansiedade, né? Ansiedade. Hoje até para você brigar tá ruim. Porque você pode xingar no WhatsApp. Você pode brigar no telefone. Antigamente, se você tinha raiva de alguém, você tinha que esperar encontrar a pessoa. Né? Então, você vê, hoje está muito... E isso, Marcos, acarreta, né,
doenças. Não a síndrome da pressa, né? Aí você fica doente, tem problemas de coração, tem problema de estresse, aí precisa procurar ajuda mental. Gente, é muito difícil. Então nós temos que nos dosar em relação à pressa e ao tempo. Marcos, você me concorda? Talvez a busca de uma centralização, né? Tentar equalizar, né? Tentar reduzir o mal, pelo menos alcançar momentos, né? Que você possa De lazer. ficar tranquilo, parar um pouquinho, né? Sem tanta agitação. Talvez seja interessante. Não é simples, né? Não é fácil, mas talvez seja uma forma de reduzir essa exposição, né? Essa velocidade. Porque os jovens hoje, né? Os adolescentes, têm uma rapidez, eles têm que fazer logo, correr logo, acontecer logo. E o tempo, né? Assim, o tempo é uma coisa marcante, né? Einstein fala sobre o tempo, mas o tempo é uma coisa que você não pode tocar o tempo, você não pode ver o tempo, você não pode medir o tempo. Nós medimos o tempo pelo relógio, mas é uma medição não muito correta, né? Uma coisa meia, né? Mas como é que você avalia o tempo? E o tempo passa, né? Muito Aí é que está o problema, o tempo passa. Tudo que você planeja, nós estávamos conversando outro dia sobre isso, né? Nossa, a tal coisa vai acontecer daqui. Ah, não, é só daqui. Eu lembro que nós comentamos lá. É só em junho, né? Nós já estamos em junho. E então chega muito próximo, você às vezes até se surpreende. Nossa, mas já chegou, né? Ontem eu estava conversando com a minha filha e ela falou, nossa, nós estamos em junho. Parece que foi ontem que foi o Natal. E parece mesmo, né? Parece mesmo. Muito rápido, né, Marcos? Parece, no 2025 parece que mal começou e nós já estamos no mês de junho, que é metade do ano. Então isso é meio que assusta e nos deixa assim pensativos, né? E as pessoas não conseguem perceber a hora que ela está ficando doente, está ficando estressada. Sim. Por conta dessa correria louca e a gente tendo 1000 braços aí para poder atender, né? Tudo que vem na nossa mão. Então a reflexão é a seguinte: pressa, tempo são parceiros, caminham de mão dadas. Então nós temos que ter um tempo de qualidade, equalizar a nossa pressa, o que realmente vale a pena, o que realmente é preciso naquele momento, né? E a gente não está conseguindo equalizar e nem separar o joio do trigo. Então o que acontece? Vai fazer alguma coisa? Estou com pressa, vale a pena correr? Preciso desse momento absurdo, estafante, nesse momento? É isso que eu preciso? Então nós temos que ter, né, equalizar o que faz bem para nós, o que realmente é necessário, Marcos. Porque está todo mundo estressado, todo mundo tem síndrome disso, síndrome daquilo, sabe? O TDAH de tudo quanto é jeito, porque é a síndrome da pressa, né? É complicado. Soluções mágicas não existem, né? Não. Precisamos nos adaptar, né, com as mudanças e tentar, cada um, né, tentar resolver os seus ideais, né, os seus propósitos, e tentar equalizar da melhor forma. Mas é isso que a gente sempre deixa aqui a pergunta para os seus telespectadores, né, o que eles acham, se sentem isso realmente, se não é bem assim, talvez nós estejamos aqui falando, mas tem muita gente pode achar que não, que o mundo é assim mesmo, que está ótimo, né? Está mesmo? Está ótimo, né? Nós estamos nele. Mas temos que deixar ele melhor ainda, porque cada um de nós tem o nosso mundo interno. Talvez seja interessante, talvez pensarmos um pouco mais numa introspecção, né? E tentar aí Os valores estão se perdendo nessa pressa desacelerar, né? atemporal. Então nós temos que ver o que é valioso para a nossa vida. Porque o tempo passa assim. Hoje você tem um bebê, amanhã teu filho tem 18 anos e você deixou de curtir, de viver, de jogar uma bola, de pescar, de ir no parque, fazer alguma coisa útil. Porque você não tinha tempo. A pressa é inimiga da perfeição. Então, nós temos que marcar o nosso tempo, valorizar cada minuto do nosso tempo, viu, Marcos? Bem isso. Porque a pressa... Gente, tudo tem um ponto O final. importante em valorizar é ficar aqui numa hora marcada, né? É isso aí, Acompanhando a né? gente. Na nossa companhia. É um tempo de reflexão, de serve para todos Aqui nós. nós temos culinária, reflexão, né? Opiniões diversas, a minha, a dele, a sua, né? Isso aí. Então é isso aí. Meninos, não sai daí não, fica ligadinho, porque hoje a nossa receita promete, né, Marcos? O chefe Nunes deve O estar chefe presente. Nunes hoje vai fazer uma delícia de prato e a gente já volta ali na cozinha com ele, tá bom? Marcos, mais uma vez, gratidão. E eu agradeço. Obrigado de coração Obrigada, pela tá? oportunidade. Vou chamar um comercial agora e a gente volta na nossa cozinha. Um abraço a vocês.
Quem um dia não teve a experiência de sentar-se à mesa junto com a família e saborear uma bela fatia de bolo caseiro? Esses momentos mais gostosos ficam gravados em nossa memória e na correria do dia a dia se tornam cada vez mais raros. É assim que a Casa de Bolos Maringá, com simplicidade e muito carinho, traz para você o prazer de saborear um delicioso bolo caseiro. Casa de Bolos Maringá, na Avenida Brasil e na Avenida Tamandaré. Sempre pronto a servir você com muita qualidade e carinho. Faça agora mesmo a revisão do seu veículo e traga segurança para ele e para sua família. Confira os serviços da Impacto Prime: suspensão, freios, amortecedor, troca de óleo, balanceamento, alinhamento, diagnóstico eletrônico e mais. 1 ano de garantia em todos os serviços. Não corra riscos. Troque os seus pneus com a Impacto Prime. Tudo em até 10 vezes sem juros. Impacto Prime Centro Automotivo. Avenida Colombo, Zona 7 em Maringá. Avenida Brasil no centro de Presidente Prudente. E em Arapongas, na Avenida Arapongas, no centro. Ligue agora e faça o seu orçamento. 0800 100 75 75. Vamos preparar agora, né, Nunes? Pois é, Nossa. pois é. O que vai ser a nossa receitinha de hoje? Cida, hoje nós vamos preparar um rigatone, tá? Que é do estilo cacio e pepe. Porém a gente vai dar uma pequena modificadinha na receita. Porque o cacio e pepe, já a tradução dele, que ele vem de um dialeto romano, né? Cacio e pepe, que significa queijo e pimenta. Mas nós vamos colocar mais um ingrediente aqui, nós vamos colocar um cogumelo, tá? Também nele. Vamos ver como é que fica daí, Nossa, né? que delícia. O que você achou do nosso assunto sobre pressa, tempo? Pois é, nossa, o tempo está passando muito rápido, rapidamente. Eu acho que a gente tem sido muito requisitado, né? Muito, né, Nunes? Quando você vê, já foi, né? Dia já foi, a gente não aproveitou, né? Então a gente quer dar um conselho aqui também, né? Gente, vamos cozinhar, tá? Porque cozinha reúne família, e família é aconchego. É isso. E é o tempo que a gente tem para ficar junto dos nossos, né? Então fica aí a dica do Nunes, é a mais bela de hoje, viu, menino? É o tempo mais bem aproveitado, né? Porque a gente está aqui entre pessoas, né? A cozinha, ela une as pessoas, né? Porque eu estava falando ali, se você prestou atenção. Você nem com a mãe você tem mais tempo de tomar um café. Você passa um WhatsApp, Pois é. mãe, você tá bem? Pronto. Né? E aí a gente deixa de ter aquele contato físico, né? Aquele olho no olho, aquela... Sim. A gente está perdendo isso, A né? gente está perdendo, porque hoje a tecnologia ela facilitou bastante a comunicação, porém a gente se distanciou, né, Cida? Você Muito, vê, né? a gente não liga mais para as pessoas, não tem mais ligação, conversa, né? Você não tem nem intimidade para ligar, né? Nem intimidade para ligar, você manda mensagem perguntando, eu posso te ligar? Pode me né? atender, né? Gente, vamos voltar, né? Dar passos para trás aí, voltar para as coisas que realmente têm valor. O Nunes, não é? não sei você. Você lembra o número de telefone de alguém? De amigo, de mãe, de parente? Eu lembro o número de telefones da época que a gente ligava. Até Não. das empresas que eu trabalhei tem na memória, mas os atuais eu não sei. Gente, Nem das minhas filhas. esses dias a minha filha teve uma emergência, Uhum. não tinha o número de telefone, porque acabou a bateria e ela não sabia. Pois E aí? é. Olha só, né? Pois é. A gente está muito dependente desse aparelhinho aí, É né? verdade. E aí o tempo está passando, né? Então é melhor a gente ocupar nosso tempo com coisas que realmente vale a pena, né? Porque o final da linha do trem lá, sabe que a nossa vida é uma passagem, né? Nós estamos aqui vivendo cada segundo, como se fosse uma viagem. Sim. Todos os dias nós vivemos, né? Estamos num lugar diferente. Vivemos experiências diferentes. Mas vai chegar a hora de ter que desembarcar. E infelizmente todos nós vamos passar por isso. Sim. Por isso, cada minuto da sua viagem você faça com que você viaje da melhor maneira, na primeira classe sempre. Sim. Seja qual for a sua situação financeira, né, Nunes? O É isso importante aí. é fazer tudo com muito carinho. Então essa é a nossa dica de hoje. Menos pressa, mais amor e ó, mais convívio, viu? É isso aí.
Bora pra Santi, receita? amor, bora para a receita. Isso aí. Cida, só Vai. uma curiosidade. Você sabe por que chama rigatone isso aqui? Rigato significa listrado em italiano. E ele é todo listradinho, né? Nervurinhas, né? Nervurinhas. E como ele é grande, né? Rigatone. Né? Isso aqui é bacana, né, Nunes? Como a massa é muito grande, cilíndrica, muito grande, o que acontece? Você joga num... Se ela for lisa, ela não pega Ela não sabor. pega- é, E quando ela exatamente. tem essas nervurinhas aqui, deixa eu ver algum está de preto, acho que aparece melhor. Olha lá. Tá vendo essas nervurinhas aqui, ó? Essas nervurinhas aqui, o molho fica nele e você consegue saborear uma massa bem suculenta. Se ele for redondo, sem nada de nervurinhas, o que que acontece? O molho não penetra na massa. O molho não penetra. Exatamente. Inclusive outra coisa também na hora de você escolher uma massa é isso aqui, tá? A cor. Porque se ele é clarinho assim, é porque ele foi desidratado lentamente, tá? Então ele tem uma melhor qualidade. Mais sabor, Mais sabor. não tem tanto, não desenvolve tanto glúten, Isso. ao ponto que aquele alaranjado, Ele mais amarelinho, né? ele já não faz tão bem para você e não é tão saboroso, né? Exatamente. E esse aqui, ele mais porosinho também, ele vai segurar mais o molho nele também, É isso aí, gente. né? Viu só? Tá? Nunes é cultura. Viu, Nunes? Bom, a gente vai começar aqui, vamos esquentar uma água aqui, para cozinhar a nossa massa, tá? E aqui sempre é o seguinte, nunca deixar de salgar a água, tá? E a água ela tem que ficar num ponto de sal como a água do mar, tá? Lembra lá quando vai na praia que toma um pouquinho da água, você vai sentir aquele sal, né? Então essa água para cozinhar a massa ela tem que ter essa quantidade de sal, tá? É porque senão você pode fazer um molho rico, um molho saboroso, só que, como eu disse, se a massa não tiver essas nervurinhas, você vai comer, né, Nunes? E a massa vai ficar sonsa. Sabe quando você come aquele macarrão assim? O molho está perfumado, aquele molho bonito, mas o macarrão ficou sonso. Por que sonso? Porque faltou sal na massa. Exatamente. Então, sal na massa. E azeite, você não come um macarrão maravilhoso, né? É, Então tem que pôr sal. é isso aí. Tudo tem que salgar. É. Todos os passos de uma cozinha. Exatamente. E o macarrão ele é feito sem sal, né? Quando ele é fabricado não tem sal na composição dele. Então ele vai ter agora na água na água do cozinhão. Podia ter, né, Nunes? Eu Então. não conheço macarrão que tem sal na massa. Eu também não. Por Sabe algum- que tem? Gente, vou ver, se tiver a gente traz, né, Nunes? Pra É. mostrar. Tá aí, uma curiosidade. É Não uma sei. curiosidade. Por algum motivo não tem. Normalmente não tem. Não Deve sei ser porque se seca, né? pode demais. ser. Pode ser. Tá? Então nossa água já está fervendo ali. Vou colocar aqui. Ó, aqui tem 250 gramas de massa, tá? Que vai servir aí de 3 a 4 pessoas, mais ou menos, tá? É meio pacote. Normalmente o pacote tem meio quilo, né? Eu peguei 250 gramas. Aqui o Nunes ficou alho, cebola. Aí, né, Nunes, a quantidade de alho e cebola é a quantidade que a pessoa É, gosta. O Nunes aqui picou uma cebola média, aqui eu tenho uma cebola média e um dente de alho. mas pode Tá. ser. É a gosto. Ai, Isso aí. sem contar, ó. É. Deixa eu botar aqui na frente do Nunes. Um delicioso conhaque. Adivinha o que ele vai fazer com esse conhaque? Um cálice, tá? Um cálice. Pedaço de conhaque. Melo, meninas, é uma maravilha, é uma delícia, muito versátil, você consegue fazer inúmeros pratos. Mas tem pessoas, é uma esponja, tá? Então você não deve lavar o cogumelo, porque se você pôr debaixo da água, ele vai inchar, ele vai, né, sugar aquela água. E quando você vai refogar, você não consegue daí fritar ele. Ele vai soltar líquido e daí só cozinha, né? É, exatamente. Então o ideal é você ter em casa, que esse aqui eu já fiz isso, tá? Eu tenho em casa um pincelzinho. Então o que eu faço? Eu passo o pincelzinho nele, Ou tá? guardanapinho, Você né? pode passar um guardanapinho, talvez até úmido, né? Se você quiser deixar ele bem limpinho. Se tiver muita terrinha, né? Mas não lavar, porque como a Cida falou, ele vai absorver, ele é uma esponja, né? Ele vai absorver toda essa água aí. E o cogumelo é interessante. Esse cogumelo aqui é um portobello, tá? Aquele grandão. É, mas poderia ser qualquer cogumelo esse prato aqui. Você pode fazer com shiitake, com shimeji, Paris. com Paris, né? Tem uns que tem umas bandejinhas assim que tem um Coloridas, mix, né? coloridas. Maravilhosas, olha só, Exatamente. né?
Esse aqui o Nuno desfatiou, limpou sem lavar. E aí você leva para a frigideira, ele vai fritar. Você consegue uma cocção e uma crocância nele. Ao ponto que se você molhar, você vai ter que só cozinhar ele, que ele vai ficar mole de dentro. É isso aí. Então eu coloquei a cebola aqui primeiro, tá? Para refogar. E eu já vou colocar o alho e logo em seguida o nosso cogumelo. Eu faço uma fritada de cogumelos, não? Eu acho que eu abaixei o fogo ali, não sei se você... Não, não tá tem. normal? Tá normal. Com todos aqueles cogumelos coloridos e com cúrcuma, fica maravilhoso. Ah, é? Deve ficar com uma cor bonita, né? Fica maravilhoso. Tem uns laranjados, uns amarelos, né? Uns Sim. Fica lindo. Aí você joga, não muita É. cúrcuma, né? Mas só um pouquinho para dar aquela... Nossa, cebola, você come aquela fritada de cogumelos. O cogumelo ele é rico em umami. Umami é o quinto sabor, né? Nós temos o azedo, o amargo, o doce e o salgado, né? Salgado. E o quinto sabor é o umami, que significa em japonês delícia. Então ele potencializa o sabor dos doces alimentos. E ele tem um sabor terroso também, delicioso, né? Maravilhoso. E tem mais uma coisa interessante do cogumelo, quando você vai fazer, como a Cida falou, fazer uma fritada dele, né? Você vai perceber que ele absorve o óleo. Se colocar azeite ali, manteiga, ele vai absorver. Só que enquanto você está cozinhando, você percebe que ele começa a devolver esse óleo, essa manteiga. Sabores, né? É, isso. Então não precisa pôr água, nada. Ele pode deixar que ele mesmo, ele vai devolver isso aí. E você vai ver que ele vai começar a soltar de novo esse óleozinho, né? E vai ficar úmido, vai ficar bacana. Gente, champanhe francês, né? E fica com uma champanhe francesa. O que você acha? Eu acho que tem tudo a ver, né? Pro dia dos namorados. Né? Não pode perder, hein? No nosso próximo programa, a cozinha vai ser francesa. Hoje é italiano. Não perde não, não perde não. Tem umas coisas bacanas aí da cozinha francesa pra gente apresentar. Então Tá a bom? nossa cebola já está bem, o nosso diretor consegue pegar assim a cor da nossa cebola aqui, que ela está bem caramelizando já. Como não tem muito óleo, né, Nunes? Ela vai soltando o caramelo dela Isso. sozinho, tá? Ela vai caramelizando, ó, vai ficando suculenta. Isso aqui, se você deixar caramelizar bem, o que acontece? Ela fica doce, maravilhosa para você comer com carne e lanche, né? Ó, tá vendo? Bem caramelizada, fica simplesmente maravilhoso. Ela vai soltando o açúcar aí, né? Eu vou colocar aqui então já os cogumelos. Aqui tem 200 gramas de cogumelo, tá? Aí no desespero você quer só um pouquinho aqui que nós vamos pegar no close. Só um minutinho, a gente vai pegar aqui uma... Só o diretor puxar o zoom aqui que a gente vai tombar. Vamos lá? Bem pertinho na panela para poder... Ah, gente, eu adoro espaço, hein? Vamos puxar o zoom agora, né? Olha que coisa linda, Brasil! Segura! Isso traz uma riqueza de sabor, né, amor? Tá. Porque o que nós queremos aqui? O álcool está queimando, tá? O álcool do conhaque. Ele está queimando, está evaporando aqui. Mas ele vai deixar aqui o aroma. O aroma, né? O sabor. Ele vai dar uma valorizada nesse sabor terroso aqui do Vai tirar o cogumelo. álcool, tá? Aquele álcool ele tira. É, exatamente. Então aqui já está evaporando, né? E olha como já amoleceu, né? Tá bem molinho ali. Tá. Eu quero colocar aqui agora, vou colocar aqui meio massinho de salsinha. Olha que delícia. Fica grosseiramente, né, Luiz? É. O prato não precisa sumir o tempero. É um prato bem rústico, assim, vai bastante pedação. É isso aí. Normalmente a gente coloca a salsinha no finalzinho, depois de pronto o prato. Mas isso que eu vou deixar, eu quero que ela cozinhe um pouco aqui junto com o cogumelo, tá? Então eu vou colocar. Vou com uma quantidade razoável aqui. Tem uma... Dá uns 50 gramas mais ou menos, né? Quanto mais, melhor. Manteiga, quanto mais, melhor, né? Um pouco de pimenta preta e pimenta branca. Mas
Mas pode ser só a preta, tá? Pode ser a pimenta do reino só. Não precisa ser esse mix de pimenta, não. Vocês sabem que chefe de cozinha não gosta que outro chefe põe a mão, né? Mas aqui nós é parceiro. Mas aqui eu deixo, porque a Cida é meu guru da cozinha. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Só isso aqui com macarrão, alho e óleo, né, Tá, Rubens? tá fantástico, Pronto, né? isso aqui tá perfeito. É. Maravilhoso. Vou dar uma salgadinha aí, né? Sim. Tá rico, 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 cremoso, saboroso. E aqui tá pronto, Rubens? Aí tá pronto, Cida. Aqui tá pronto. Eu só vou acrescentar aqui agora. Luminoso. É. Trazer acidez pro prato, né? Então, simplesmente perfeito. Esse é o siciliano, mas pode ser o Tahiti, o rosa. Pode ser, mas eu sempre prefiro o siciliano porque ele combina, né? Os sabores, né? Mas se você não tiver, Pode ser o Tahiti ou o rosa. Né? fazer aqui, não tem problema não. O importante é a acidez, tá? Nós estamos na SUTV, na rede Unique de televisão, na escala Play, na Android TV, na Amazon Fire TV, na CDN TV, nós estamos na Roku TV, Box Brasil Play, na Mubi, na Mubi TV, tá bom? Na XT TV e na Infinity TV. Então nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canais, né, de streams aí que você pode estar nos acompanhando aos sábados. Todos os sábados você nos encontra aqui e durante a semana toda a programação da rede SDP TV você encontra aqui, além do aplicativo lá que é da rede SDP TV, tá bom? E toda sexta-feira estou no portal Som de Papo com uma matéria gastronômica, onde eu escrevo, o Nuno escreve matérias. Inclusive na última sexta foi meu filho, chefe de cozinha, que está lá na Bahia, mandou uma sobremesa maravilhosa agora pro Dia dos Namorados. Já foi publicado, tá? Ganache com chocolate manga, maravilhoso. Então fica ligadinho, olha lá para vocês poderem replicar aí, muito fácil. Bom, aqui eu tenho uma quantidade de pimenta, né? O prato original ele vai bastante pimenta, mas aqui é a gosto também, tá? Acho tão chique esses pilão de pedra. É muito chique. E não, ele dá um sabor incrível, né? Porque agora que ela tá tostadinha, que você moe na hora, né? Ela vai dar um sabor bem mais Nossa, interessante, muito, né? Muito interessante o sabor dela. Olha só, gente, é muito maravilhoso. E é muito simples, tá? Não sei se vocês pegaram o detalhe ali do Nunes moendo. Gente, são, olha só, né? Deixa eu aqui, né, Nunes, ó. É pedra, tá? Com socador de pedra. Pedra também. E só você fazer esse movimento aqui, ó. E você sabe qual que é a parte mais importante? É que é fresca, não tem nenhum tipo de metal ou de nada. Você come realmente a pimenta. É, isso é uma pimenta pura. Isso é muito... Eu tô colocando aqui nesse molhozinho aqui de cogumelo, tá? Eu coloquei a pimenta. Vai ficar maravilhoso. Aqui já tá. Você pode tirar também. Vou tirar essa daqui. Então é um investimento aí, dependendo da loja, isso aqui costuma ser caro, viu, Nunes? Mas esses dias eu consegui comprar um por R$70. Então assim, o benefício para a saúde é muito grande, então vale muito a pena o investimento. Bom, a parte do molho está pronta, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar, eu estou com 2 quilos aqui, tá? Eu tenho um parmesão ralado bem fininho, quanto mais fininho melhor, tá? E eu tenho aqui um grana padano ralado também. Se eu não tiver, esse aqui é mais fácil de encontrar. Se eu não tenho esse aqui, eu posso botar qualquer cura, um Minas? Pode, eu tô fazendo aqui um blend, né, de queijos, mas você pode usar só o Parmesão. Só o parmesão. Ou um outro queijo também Sim. da sua preferência. O parmesão é regra. É assim, esse prato original ele é feito com pecorino, né, que é o queijo feito de ovelha, né? É o prato original de pecorino. Mas existem queijos, ó, que isso dá para substituir por esse, o parmesão, né? Você pode usar o raclette é excelente para esse prato aqui, porque o raclette ele vai dissolver, vai ficar caro. com... É caro e difícil de encontrar. Vamos usar a opção barata que nós temos aí, né? Em todo supermercado, o parmesão, Exatamente. pronto. E esse aqui, se você não conseguir também, porque ele não é barato, você pode estar usando aí o queijo Minas bem apurado.
mais apurado ele for, ele vai ficar nessa textura aqui, gente. Né? Então, Perfeito, é isso mesmo. Então aqui é o seguinte, nós vamos colocar um pouco desse parmesão aqui, tá? vou mandar um beijo para a Andréia. Hoje a Andréia não está aqui, nos escapou. É. A Andréia vai harmonizar o prato no dia lá, né? Sim, É. tá combinado já. Eu vou fazer um blend aqui, tô colocando mais parmesão do que o grana padano, tá? Um pouco mais do parmesão aqui. E aqui nós vamos pegar um pouco da água do cozimento. Para dar uma emulsificada, É. tá, meninas? Eu não pego muito não, tá? Por enquanto. Depois eu acrescento um pouco Porque mais. a água do cozimento, ela tá rica em amido de milho, não? De milho não, né? De trigo. É. Então aqui eu vou tentar fazer uma massinha, né? Por isso é importante que ele fique bem fininho quando for ralar, né? Para ele poder fazer essa massinha aqui com a água do cozimento. Essa liga, né? Posso pegar uma colher? Deixa eu tentar aqui. A gente tem mais... Não é força eles têm, né? Prática. Não, prática não, mas eu acho... A gente não tem medo. É isso aí. Mas tem que ser mais emulsificado. Agora eu vou colocando água aos poucos, porque a gente quer um creme. A gente fica bem... Né? Não está se coçando aqui, toma. Não, pode fazer. Ó, gente, vai ficando um creme bem espesso, bem fininho, né? Por isso que tem que ser fino, né? Não tem que ficar Isso. liso a massa, É. né? Ó, É o que fica parece liso. uma massinha de bolo, viu? Quando vocês estão... Perfeito. É isso aí. Então aqui agora a gente já pode colocar a massa, né? Põe direto aqui, vamos? Dá pra pôr direto aí. Fica mais fácil. Escorrer na sala. Chacoalha que você tem força. Vamos lá. Esse cabelo fica maravilhoso com esses bafos assim. Faz uma escova, enrola tudo. Aqui a massa a gente gosta de deixar um pouco al dente, tá? Não deixar muito mole. Apesar que ela é feita com grano duro, né? Então ela suporta um pouco mais de Temperatura, né? Ela É. fica mais... Então aqui nós vamos fazer aqui envolver, né, a massa aqui com esse queijo, com esse creme de queijo, né? Nossa, que delícia. Maravilhoso, gente, o sabor. É isso. E agora o nosso... Isso aqui também dá até pra jogar uma castanha triturada por cima, né? Sim, uma castanha do Pará, pinhão, Isso, então, pinhão né? cozido, né? Picadinho. Quinoa, Aí, quinoa torrada. pinhão torrado. Marinha torrada vai bem aqui. Aí. Você viu como dá pra fazer vários pratos com um, né? Pois é. Você consegue diversificar. Então por isso que eu falo que cozinha é laboratório, porque você consegue fazer daquela base inúmeras preparações, né? Gente, eu já quero mandar um beijo carinhoso para minha comadre Zene, pro meu afilhado que teve bebê, Gabriel, um beijo, né? Então, a todos que estão nos acompanhando aqui, muita gratidão por estar aqui conosco, né, gente? Vocês são, assim, maravilhosos. Eu queria pegar aqui um negócio, mas não estou achando. A gente colocar aqui o prato. Ah, sim. Então, eu já falei da TV, agora o Nunes está aqui empratando. Enquanto o Nunes vai empratando, eu vou falar para vocês da Casa de Bolos Maringá. Casa de Bolos Maringá é uma sobremesa maravilhosa, né, Nunes? Para acompanhar Sim. qualquer prato. Nós temos 2 endereços aqui.
aqui em Maringá para melhor atender você. E eu tenho certeza que na sua cidade, né, principalmente São Paulo, Curitiba, tem casas de bolo, tem inúmeras cidades, são muitas franquias espalhadas pelo Brasil. E aqui nós temos duas em Maringá, uma na Avenida Brasil, outra ali na Avenida Tamandaré. Nossa, deu um branco aqui, meninas, perdão. Na Avenida Tamandaré tem uma e na Avenida Brasil também tem outra. Então, nós temos mais de 50 tipos de bolo no balcão para melhor servir você e sua família. Eu tenho certeza que um bolo desse alguém vai gostar. Não é possível, 50 opções? Tem que gostar. Esse aqui é um bolo de iogurte com limão, simplesmente perfeito, com chá de camomila, com chazinho de hortelã. Gente, é divino. E sem contar nos manjares, pudins, bolos de pote, bolos recheados, inúmeros recheios para vocês. Então, fica a dica aí. De 15 a 30 minutos o bolo está na sua casa através do iFood. Então fica a dica. Ó. E também temos a Lavingá Maringá, aonde com esse inverno nós lavamos os seus tapetes, os seus edredons, né? Agora vai entrar férias, todo mundo vai viajar, roupa de frio. Então, ó, vamos fazer o quê? Ligar para Lavanderia Lavingá, eles vão buscar na sua casa para você não ter problemas de ter que estar levando. Então fica a dica aí, muito interessante, tá? Você vai ter toda a sua roupa de cama, tapetes, cortina, tudo lavado na maior higiene. Não tem coisa mais gostosa? Cortina limpa, tapete limpo, Nossa, edredons a limpos. vida fica leve, né? Nossa, gente, deitar numa cama com o edredom lavado na Lavingá, você não vai querer outra vida. Então fica a dica pra você aí, tá? Gente, olha isso aqui, Brasil, meu Deus do céu. Ô, Nunes, eu vou tietar aqui, viu? Dá licença, porque eu vou tietar que isso aqui vai pro portal, pode, Nunes? Claro. Gente, é maravilhoso. Olha isso aqui, Brasil. Vou fazer isso aqui porque depois eu tenho que mostrar pra vocês nos stories, né, gente? Nos stories. Simplesmente perfeito. Nunes, mas isso aqui tá um sabor. Não precisa de acompanhamento, né, Nunes? Mas se eu quisesse comer uma carne aqui, o que você me indica? Ah, aqui poderia ser um contrafilé, um filé mignon. Peixe né? também combina, Nunes? Não, peixe também, um Talvez peixe grelhado. Peixe um grelhado, salmão talvez. grelhado? Isso, um salmão grelhado talvez. É, então fica. Né? Pra quem gosta, né, de um salmãozinho. Sim. Gente, perfeito. Agora eu vou degustar essa maravilha com vocês aqui, viu? Vou tirar uma bem de cima. O diretor tá ali, ó, salivando. Tá pronto, Nunes? Tá pronto, Cida. Nós vamos... Aqui precisa cortar, né? Porque como é que eu vou levar essa boca? Já precisa cortar? Posso cortar com um garfo, que é o mais Sim. chique, tá? Mas... Porque o chique de massa, principalmente de prato italiano, é você não colocar faca. Deixa eu ver, Nunes, se a gente consegue ser elegante. Ah, gente, né? A gente é elegante, mas... Ó, tem que ter auxílio da faca, não tem jeito. Meninas, isso, um bom vinho branco aqui, né? Um vinho branco. Não, tinha também. O tinha também é vai porque bem. tem o cogumelo, Tem um né? cogumelo aí, ele harmoniza legal. Tá bom? Que dó de vocês. Por não poder provar aqui. Eu vou cortar aqui para o Nunes também saborear comigo. E a gente chamar o Brasil, viu, Nunes? Meninas, tá uma delícia. Maravilhoso. A massa, cozinhe ela no tempo. Essa aqui te deu 8 minutos? 5 Eu não minutos? calculei o tempo. Mas Porque é toda mais ou menos massa, isso. né, toda massa tem o tempo de cozimento na embalagem. É. E quando você for transferir uma massa da panela para uma outra que você vai agregar mais quentura nela, você tem que diminuir ainda o tempo. Se for 8, você coloca 5 e você chega na panela que você vai colocar o molho. Isso aí. Vamos lá? Vem nós, Brasil. Vem Brasil. Vem todo o Brasil comigo, gente. Tá achando o quê? Que isso aqui é brincadeira? Não é não. Ó. O limão dá um toque legal, né? Nossa, fica muito cítrico. É. O conhaque ficou aparente,
não alcoólico. Gente, esse cogumelo na manteiga, minha filha come rezando isso, porque ela ama. Infelizmente aqui não dá para comer só um pouquinho. Tem que comer bastante, porque vale muito a pena. Tá muito saboroso. Bom, Só sinto que André não vai provar hoje. Né? hoje não. Eu vou ter que fazer em casa. Na sua casa, você cozinha mais que a Andréia? Eu cozinho mais que a Andréia. Ela cozinha bem também, mas ela sempre deixa pra mim. Ela vai lá no vinho. Ela vai no vinho e... Que delícia, irmãos. Parabéns. Mais uma vez, assim, uma receita digna de 5 estrelas. Obrigado. Restaurante Michelin. Obrigado. Então é isso aí, né, Nunes? Então, na nossa preparação na semana seguinte vai ser francês. Francês. Posso falar? Pode falar o nome. A gente tá querendo fazer um coquille Saint-Jacques, que é um prato clássico francês, né? Só o nosso diretor aqui vai ficar um pouco... porque nós vamos usar camarão no prato. E vamos fazer de sobremesa um creme brulee. Sensacional o creme brulee, né, gente? É. Maravilhoso. Com uma bela de um champanhe, né? E com um champanhe, lógico. Isso Com aí. mais. Então essa foi a nossa maravilhosa receita de hoje. Nunes vai permitir, vou colocar no portal Som de Papo. Tem que voltar pro portal, Nunes. Tem que me organizar para voltar pro portal. Isso aí. E então, lá vocês vão pegar a receita tudo escrita, bonitinho, como fazer. Nós vocês acompanhou aqui, viu que a facilidade é grande. É um prato complexo, mas fácil de fazer, né? Fácil de fazer, tranquilo. Então, só seguir a receita aí. Não sabe como fazer? Volta o programa, assiste de novo. Pode mandar mensagem, a gente manda a receita direitinho, né? Se alguma dúvida, a gente responde. Então, recapitulando os ingredientes, são 300 gramas de... Aqui eu usei 250 gramas de rigatone, né? 200 gramas do cogumelo, né? Nesse caso nós usamos o portobello, mas pode ser outro cogumelo, sem problema nenhum. 50 gramas de manteiga, meio massinho de salsinha e o queijo, né? O queijo raladinho para fazer esse creme de queijo, que é o molho do macarrão. Para ficar cremoso. Tá? No caso aqui o parmesão, a gente usou em torno de 150 gramas mais ou menos de parmesão raladinho. Então não é uma receita, é uma receita muito fina, muito chique, mas não é uma receita cara, né? Não, tranquilo. Aqui o que? Quanto você mais ou menos gastou aqui? Uns 80, 100 reais? Por aí, no máximo isso. Vamos supor aí, ó, você vai gastar 100 reais, vai comer 4 pessoas muito bem servidas. Você vai num restaurante, você não compra nem um Mac por 25. Não. No restaurante você quer prato de 150 reais. Exatamente. Né? Esse pratinho aqui custa 150 reais. E com 100 reais faz para 4 pessoas. É isso aí. Então é uma dica maravilhosa para receber um casal de amigos em casa, tá bom? Nunes, mais uma vez, gratidão. Cida, eu Obrigada. sou muito grato. Né? Obrigado. Obrigada pela essa parceria maravilhosa e que dure muitos anos, Que viu, Nunes? dure, que dure. Tá vindo novidade aí, né? A gente Pois não vai contar. pois é. Mas vamos tem ver as se no novidades próximo aí. programa já temos novidade para vocês vão gostar. Tchau. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueça, tá? De nos acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é Cida Lopes Apresentadora, hora marcada com 2 azinhos, TikTok também hora marcada, YouTube vocês já estão aqui também. Nunes, a sua rede social? Eu tô no Instagram. É Claudimar, F de faca, Nunes. É só colocar Nunes que você já vai encontrar ele. Já aparece ele lá, tá bom? Então, ó, beijo no coração e até terça-feira, se assim for da permissão de Deus. Ó, tá ali ó, o Instagram do Nunes, tá? Olha lá, ó. Underline. F, Nunes. Nunes. Bem facinho. Bem tá? fácil. Então, gente, ó, fiquem com Deus, né, Nunes? Até a Isso semana aí. que vem, se assim for da permissão deles. Até. Tchau. No sofá da sala chega a Cida, com sabor de vida a gente vibra. Receitas quentes, histórias sinceras, entrevistas marcantes, tudo que esperamos. É hora marcada, não posso faltar. Sabor e emoção vem me encantar. Na tela da TV vamos juntos, com Cida Lopes vamos nos conectar.
Cada prato é um sonho, uma paixão.